na luz da palavra real, a serviço da fé cristã. Série Apocalipse. No vídeo anterior, falamos sobre porque o tempo está próximo. Então, foi uma apresentação do início do livro do Apocalipse, mostrando então que viriam as revelações dadas ao apóstolo João, mas a preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo, antes de trazer-nos essas revelações do final do tempo, ele se preocupou com a igreja, para que a igreja estivesse ou esteja preparada para esses acontecimentos, para passar por tudo isso ou suportar tudo, tendo a fé firme no Senhor Jesus. Então, por isso que ele ordenou a João que escrevesse às igrejas da Ásia, representando essas 7 igrejas, que representa total a igreja do Senhor Jesus, em toda parte desse mundo, todas as cidades, povoados e vilas. Então, João, ele escreve não o que veio à mente dele, mas o que o Espírito ordenou. Por isso que o Espírito do Senhor expressa essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele começa pela igreja de Éfeso, mostrando para a igreja de Éfeso o seu contentamento, a sua alegria por muitas atitudes da igreja, mas cobrando da igreja, né, demonstrando a igreja naquilo que ela estava falhando com Deus. Então, cada uma dessas igrejas, nelas foi apontado uma ou 2 falhas para que fosse corrigida, né? Então, foi dada essa exortação para que a igreja corrigisse, né? Se corrigisse para estar, então, preparada. Então, trazendo para os dias de hoje, a mesma coisa. O que acontece, muitas das vezes, na própria igreja de Cristo, que não é do agrado de Deus, que não são coisas que Deus se agrada. Então, Deus começa a apontar o que a igreja havia perdido, o que ela teria que se submeter. A igreja de Éfeso, para a igreja de Éfeso, ele escreve, o Espírito Santo escreve assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, que não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então ele diz assim, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas,
Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Então aqui se encontra Deus mostrando e elogiando a igreja as coisas que ela tinha feito de bom. Essa igreja de Éfeso, ela então estava aparentemente tudo bem, né? Servindo a Deus. Mas Deus, o Espírito Santo, encontra essa igreja em falta no que se tratava sobre o chamado primeiro amor, ou a caridade, as primeiras obras, que a igreja tinha se afastado das primeiras obras, tinha parado de praticar a caridade. Muitos hoje em dia traduzem, né, as Bíblias de hoje, é traduzida essa palavra, caridade, pela palavra amor. Deixaste o primeiro amor, afastaste do primeiro amor. Mas o amor, então, nesse sentido, é realmente a prova da caridade. Realmente a caridade, a atitude de fazer o bem em ação, né? Porque o amor, ele não se confirma somente nas palavras, ele não se confirma em palavras, mas ele se confirma em atos, ele se confirma em atitudes, né? Ele se confirma em boas obras, ele se confirma nas obras, o amor, entendeu? Não adianta você ou eu dizer que a gente ama e nada faz por aquela pessoa, nada de bom faz por aquela pessoa. Então, que amor é esse, vamos dizer, né? Então, isto não é amor. Então, para aliviar um pouco as consciências, né? Então, essas Bíblias de hoje trazem, em vez de caridade, traz a palavra amor. Deixaste o primeiro amor. Quer dizer, haviam deixado de ajudar o próximo, o pobre, de ajudar o pobre, né? Porque o próximo nem sempre é o pobre. O próximo é aquele que se aproxima, né? Na verdade, é aquele que pratica a boa obra para alguém porque ele se aproximou daquela pessoa. Então, ele é o próximo que deve ser respeitado, que deve realmente ser realmente amado por aquela pessoa que recebeu aquela ajuda, que foi socorrida por aquela pessoa, né? Deve ter realmente a palavra que está sendo muito usada nas redes sociais, titulada gratidão, né? Gratidão, entendeu? Ser grato por naquilo que for ajudado, naquilo que receber ajuda. E quando ajudarmos alguém também, nunca devemos pensar, né, em que aquela pessoa será obrigada no futuro a nos ajudar. O futuro pertence a Deus. Realmente, geralmente, aquela pessoa não vai poder fazer alguma coisa de bom para a gente, mas que ela faça para outro, né? Que ela faça para outra pessoa. E nós, muitas das vezes, quando necessitamos de algo, Deus, na provisão de Deus sempre usa alguém para nos ajudar. Então, aquela pessoa, ela se aproximou de nós. Então, aquela pessoa que é o próximo que os 10 mandamentos diz, né? Não cobiceis a mulher do teu próximo, não cobiceis o seu cavalo, a sua jumenta, o seu boi, né? Ou a sua terra, o seu carro. E quando que um morador de rua, né? Um pedinte, ele tem alguma coisa assim, algum bem material. Então, o morador de rua não é o próximo. Ele é uma pessoa carente. Ele é uma pessoa que precisa que alguém se aproxime dele, entendeu? Quando você ajuda alguém, um morador de rua, uma pessoa que está passando necessidade,
não foi você não ajudou o próximo, você ajudou uma pessoa que estava necessitada. Você se torna o seu próximo, que ela deverá realmente, pelo menos, dizer muito obrigado, ou muitos dias que Deus te abençoe, né? Então, isso vem daquela pessoa que recebeu ajuda. Então, que você se tornou o seu próximo. Então, ser o próximo realmente é algo valioso, é algo maravilhoso que Deus, então, está dizendo, né, para as pessoas. Amai o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Entendeu? E também para quebrar um pouco do egoísmo, do sentimento de si próprio, né? Se amar a si mesmo. Isso se torna muitas das vezes idolatria, a pessoa se idolatra a si própria, não é verdade? Quando então e nós todos devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se a gente também não se ama, ou ama o próximo como nós nos amamos a nós próprios, devemos amar o nosso próprio de tal maneira também. Então, o que estava faltando para essa igreja, no mais essencial, era realmente a prática. Por isso que diz aqui, lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, se a igreja não atender a exortação de Deus, Deus está dizendo assim, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, castiçal, que era aquela lâmpada, aquele objeto de 7 lâmpadas, né, que teria que estar acesa no santuário de Deus, no tabernáculo dia e noite. Então, simboliza em nossa vida a luz de Deus, simboliza a luz de Cristo, simboliza a luz da palavra, entendeu? Então, quando isso acontecer, é porque aquela pessoa perdeu o seu brilho, perdeu, parece que ela já nem vive, ou é um morto-vivo. Então, para que isso não aconteça, né? Então, precisa prática, né? Alguém pode dizer, que nem Tiago fala, mas eu creio, eu tenho a fé, mas a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta, né? E quando é necessária a fé, em tudo é necessária a fé, em tudo é necessária a fé. Então, quando Hebreus fala sobre a fé, né? Alguém pode dizer, eu tenho fé, mas se não tiver as obras, ela é morta, porque ela se confirma através das obras. Aí em Efésios, Paulo diz essa palavra, que pela graça sois salvos. Não devemos conjugar somente, pela graça sois salvos. Mas prossegue esse versículo dizendo, por meio da fé, por meio da fé. Aí, entrando a fé, já não somos de nós próprios, aquela força, esse ânimo, essa luz que vem de Deus. Por isso diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? A salvação não vem das obras, realmente não vem, mas as obras terão que ser praticadas para que se confirme a fé. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Sem a fé, a graça não poderá salvar. Mas por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque, como diz, né, não deixe que sua mão esquerda saiba, né, a atitude da sua mão direita. É o que fez a mão direita. A gente não pode ajudar alguém e sair tocando trombetas, como diz. Então, nisso que Deus vê realmente a prática da caridade, né? Da ajuda ao próximo. Então, isso estava faltando. E se não houver essa prática,
que vai acontecer? A igreja vai ser como trevas, né? Porque será tirada o castiçal. Será tirado o castiçal, que é o que ilumina, o que brilha, né? É a luz, a luz é Cristo. Então Deus não terá prazer. Mas aquele que cumprir com a palavra de Deus, a igreja que então volta, se perdeu o primeiro amor, volta ao primeiro amor, né? Volta às primeiras obras, né? Volta imediatamente, o que acontece? Aí se torna, então, terá o direito, então, né? O que o Espírito Santo disse no finalzinho, ao que vencer, esse será vencedor, né? Aí que a pessoa será vencedora, entendeu? Então, está aqui, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha aí, o paraíso ainda existe, né? Ele foi transportado para onde ninguém sabe, porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e depois os povos começaram a procurar esse paraíso. Nunca ninguém encontrou. Mas aqui ele se apresenta, né? Porque ele diz, ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, daquela árvore que Adão e Eva comiam, que Deus permitia que eles comessem, a do fruto proibido não, mas a da árvore da vida, eles comiam todos os dias aquele fruto, que era certamente um fruto maravilhoso, e tinham vida, né? Tinham vida, não tinha doença, não tinha nenhuma enfermidade. Então, a árvore da vida, já diz aqui, né? Entendeu? Mas ao que for derrotado, porque, né, se tornou realmente egoísta, se tornou ingrato, se tornou uma pessoa ociosa, né? Se tornou uma pessoa vaidosa, se tornou, então, uma pessoa que só pensa em si própria, né? Então ela vai perder o seu brilho. Não adianta, muitas das vezes, se pintar, se enfeitar, se vestir, né? tão bem, né? ter as melhores coisas, os melhores carros, entendeu? As melhores casas, enfim, não adianta, porque esse brilho é um brilho interior. É um brilho que muitas das vezes não reflete no próprio visual, né? Mas no coração, entendeu? Então, isso que vai acontecer. E Deus não quer isso para a igreja, para ninguém. Então, essa é uma preparação para os tempos que estão se findando, porque o tempo está próximo. Então, no outro vídeo, iremos ver o que estava impedindo, né? O que estava atrapalhando, o que estava tirando o brilho da igreja chamada da cidade de Esmirna. Vemos de Éfeso. Éfeso era a falta do primeiro amor. Veremos de Esmirna, veremos de Pérgamo, veremos de Tiatira, veremos também de Sardo, veremos de Filadélfia, veremos de Laodiceia. Então, aqui fica também nosso agradecimento a você, minha amiga, meu amigo, e também a solicitação para você de tornar-se seguidor dessa página, né? Tornar-se um seguidor dessa página e podendo também fazer os seus comentários sobre o vídeo ou sobre a página Na Luz da Palavra Real. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, que Deus os cubra com seu manto de proteção e também que a virtude saradora de Cristo venha sobre os corpos enfermos para curar de todas as enfermidades, que as portas fechadas se abram, porta do emprego, e que todos tenham a proteção, a graça de Deus em suas vidas, em o nome santo do Senhor Jesus, repreendendo as obras das trevas, as obras malignas, os espíritos atormentadores, destruindo a feitiçaria e a magia negra,
e então repreendendo a Satanás, repreendendo aos espíritos atormentadores, para que os anjos de Deus estejam ao seu redor, como está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus abençoe.